Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Antes de tudo, você tem que se admitir perdido e desgarrado. O Senhor Jesus desce do barco. Quando Jesus desceu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muita coisa. Seus discípulos deveriam ter o mesmo pensamento, mas ao invés disso, se aproximaram do Senhor Jesus. Olha só o que nos diz a passagem de Marcos capítulo 6. Já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Marcos capítulo 6, versículos 35 e 36. Os discípulos aprenderam direto da fonte, a fonte mais confiável que há, o Senhor Jesus, mas estão prestes a aprender mais uma lição. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhes de comer. Marcos capítulo 6, versículo 37. Os discípulos estavam mais interessados em se livrarem das pessoas do que acolherem elas. Mas agora irá começar a lição. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Marcos capítulo 6, versículo 38. E esses pães nem eram dos discípulos, eram de um jovem rapaz, conforme nos fala a passagem de João, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um jovem rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentasse em grupo na grama verde. Marcos capítulo 6, versículo 39. Lembra da grama verde em Salmos de número 23, versículo 2? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. É neste mesmo espírito que o Senhor Jesus quer que compartilhamos o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, com a humanidade faminta, que é representada aqui através da multidão. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Marcos capítulo 6, versículo 40. E é assim que funciona com o Senhor Jesus. A coisa com o Senhor Jesus é organizada. O Evangelho de Cristo é organizado. E não é cheio de bagunça igual nós vemos no dia de hoje. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram foram 5.000 homens. Marcos capítulo 6, versículos 41 a 44. O Senhor Jesus acaba de dividir 5 pães e 2 peixes com quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, desafiando qualquer lógica humana. Jesus não dispensa ninguém, qualquer um, mas qualquer um mesmo que se achegar até o Senhor Jesus será abraçado e envolvido em seus cuidados e terá a vida eterna em Cristo Jesus. E não importa aquilo que você é, basta apenas crer no Senhor Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele é o único que te dá salvação eterna, te livrando do juízo eterno. E não só isso, mas você passará a ser o ponto de partida para que as outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.